Viva o SUS! Viva o SUS! Desse incompetente do Lula! Porque ele vai pro Sírio Libanês! Já minha mãe não! A minha mãe tem que ficar aqui, ó! Aguardando! Ser atendida há um tempão, sendo que o caso dela é urgente! Eu vou deixar registrado aqui pra vocês verem o que tá acontecendo com ela! Eu não aguento isso! E a gente fica brincando de escolher quem vai nos representar! Acorda! Você não pode achar normal isso! Essa é uma mensagem direta ao presidente do Brasil. Você foi questionado sobre a urna eletrônica por brasileiros, pelo seu próprio povo. E você ignorou, calou pessoas. E aí você foi questionado sobre as urnas eletrônicas pelos Estados Unidos da América. E agora você se faz de otário falando de saúde? Vamos falar de saúde, seu presidente. Você foi operado no dia 29 de setembro de 2023. E 6 dias após a sua operação, os 3 médicos que te operaram morreram, foram assassinados. Vamos falar de saúde, seu presidente? 72 milhões de brasileiros não têm acesso à saúde ou precisam dirigir por horas até chegar ao primeiro PA mais perto. Pronto atendimento, correto? Vamos falar de saúde, seu presidente? Mais de 90 milhões de brasileiros vivem sem saneamento básico, o esgoto a céu aberto, algo que faz mal à saúde. Vamos falar de saúde, seu presidente? Você deu como exemplo o SAMU, uma ambulância que demora de 40 minutos a 1h10 para chegar no local do acidente. Há 3 semanas atrás, uma pessoa morreu sentada no pronto atendimento esperando atendimento, seu presidente. Vamos falar dos milhões de brasileiros que morrem em casa porque simplesmente a cirurgia deles foi marcada para 3 anos, mas eram cirurgias de emergência. Vamos falar de saúde, seu presidente? Diego, Marcos e Perseu. Você conhece esses nomes? Eles te operaram. Em menos de uma semana foram assassinados. Por quem? Por que você não fala sobre isso? Por que a Globo não fala sobre isso? Por que a CNN, a Metrópolis não falam sobre isso? Você nunca ganhou uma eleição com o voto do povo brasileiro. Antes das urnas eletrônicas, você concorreu quantas vezes? E engraçado que depois das urnas eletrônicas, a esquerda ganhou todas as eleições. Menos uma. Que você estava preso. O cara da vez não era uma opção para vocês. E aí, não teve manipulação nas urnas. Mas em 2022... 225 mil urnas foram trocadas. Segundo vocês, elas estavam dando defeito. Defeito? Urna não dá defeito. Olha aí, magicamente surgiram de 2018 para 2022 novos 13 milhões de eleitores. E de 2022 para 2026, somente 2 milhões a mais. Uai, algo de errado não tá certo, seu presidente. Tem muito mais a dizer. A eleição ainda nem começou. E eu também não. Eu vou me divertir bastante. Eu vou rir bastante. E fala pra puta da sua mulher me desbloquear, ela tá com medo de quê? Tem muito mais, mas por hoje é o suficiente. Isso aqui é um retrato do que nos aguarda. Isso aqui é a capa do Globo. Agora, do feriado. Próximo governo não terá recurso para cumprir os pisos da saúde e educação. Certo? A partir de 2027, a matéria diz que, segundo o que o governo apresentou de planejamento para os próximos 4 anos, nem tem dinheiro em 2027 para pagar o piso dos enfermeiros, nem vai ter como pagar piso dos professores, porque não vai ter dinheiro para isso. Só que quem tem cu tem medo. E tu sabe que tu é um bosta e sem essas urnas eletrônicas você não ganha. Então nós vamos te espremer, nós vamos te apertar, até você fugir. E você já tá pensando em fugir. E todos os seus amigos, todos os que te ajudaram, inclusive o viadinho de toga que dá o cu pro Toffoli, vão cair. E vão cair feio. E eu vou estar aqui, tomando meu café diretamente da Flórida, dos Estados Unidos, e rindo da cara de vocês. O Brasil negou visto de 2 americanos que iriam interferir nas eleições de 2026. Eles não iriam interferir, eles iriam fiscalizar, fazer perguntas pacificamente. Qual o problema? Se as urnas são de tanta confiança assim, se elas são impenetráveis, invioláveis, deixa as pessoas tentar fazer. Porque isso prova que realmente elas são invioláveis. Agora, quando você nega, você mostra que existem falhas e que as pessoas vão descobrir. Mas vamos lá. Por que os Estados Unidos quer fazer isso? Simplesmente porque o Maduro assumiu que na Venezuela, por décadas, eles fraudaram as eleições. Eles fraudaram as urnas eletrônicas. E o que prova que no Brasil isso não está acontecendo, já que o seu presidente se candidatou algumas vezes antes de ter urna eletrônica no Brasil e perdeu. E depois das urnas eletrônicas ele só perdeu para Bolsonaro. Mesmo assim porque ele estava sendo condenado? Condenado?
E todo mundo que ajudou ele a se livrar da cadeia foi promovido? É muita coincidência. Então, senhor presidente, se você não tem nada a esconder, se as urnas eletrônicas são verdadeiramente impenetráveis, prove isso não ao governo americano, prove isso ao povo brasileiro, aos 215 milhões de pessoas que duvidam da urna eletrônica, que sabem que isso é fraudulento, que sabem que qualquer coisa eletrônica pode ser hackeável. Ah, mas não tem internet. Mais fácil ainda para poder fraudar. A gente sabe disso. Não deixar o governo americano ou qualquer outro governo fiscalizar. Fiscalizar não é decidir. Você não quer que eles façam nada? Simples. Coloca a CNN, a Globo, a Metrópolis, todo o canal de televisão junto com os caras. Vai lá e mostra o que os caras estão fazendo. Só que quem tem cu tem medo. E tu sabe que tu é um bosta e sem essas urnas eletrônicas você não ganha. Então nós vamos te espremer, nós vamos te apertar até você fugir. E você já tá pensando em fugir. E todos os seus amigos, todos os que te ajudaram, inclusive o viadinho de toga que dá o cu pro Toffoli, vão cair. E vão cair feio. E eu vou estar aqui, tomando meu café diretamente da Flórida, dos Estados Unidos, e rindo da cara de vocês. Só falta fechar a fronteira, igual o Maduro. Eu tô começando a ficar preocupado e vocês vão entender o porquê. O governo Lula acaba de negar vistos para funcionários do governo americano que viriam acompanhar, discutir, observar o nosso processo eleitoral. Olha, o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais e os observadores internacionais que tratam de processo eleitoral sempre existiram, circularam por todas as democracias do mundo, mas pelo visto estamos deixando de ser uma democracia. O Lula recentemente deu uma declaração acerca do Exército que eu achei um tanto estranha. Ele falava sobre equipar o Exército para que ninguém se metesse aqui. Enfim, dê uma olhada aí. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, com os soldados que for suficiente para tomar conta desse país, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país. É uma declaração normal de um país que quer defender o seu território. Mas aí hoje, ele solta essa na convenção do PT. E que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Não tá esquisito isso? Agora, eu fico envergonhado e ainda mais em dúvida. Mas, claro, não vou aprofundar nesse assunto, senão é perigoso a polícia chegar aqui na minha casa a qualquer momento. Afinal, nós estamos falando de algo sagrado aqui no Brasil, né? Ao menos sagrado para o Estado, que são as urnas eletrônicas. Muito estranho, um absurdo, vergonhoso e, mais do que nunca, coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Repito, quem não deve não teme. Deixa pesquisar, deixa analisar. Por que não? Representantes do governo americano foram barrados de entrar no Brasil. Gente, isso aqui deveria ser motivo para um plantão na Globo, mas óbvio, a imprensa não vai tratar sobre esse assunto. Afinal, fala sobre as majestosas urnas eletrônicas brasileiras. Vocês viram isso aqui? Provavelmente não. O governo americano, Donald Trump, mandou 2 representantes oficiais do governo americano para chegar aqui no Brasil e fazer um estudo, uma análise sobre as urnas eletrônicas, para saber se tem possibilidade de fraude, se não tem, fazer uma pesquisa, um estudo, enfim. Quem não deve não teme, né? Só que o governo brasileiro negou a entrada desses 2 representantes aqui no Brasil. Eles estão proibidos de entrar no Brasil, porque eles iriam cometer um crime gigantesco, que é simplesmente analisar, estudar e fazer um relatório sobre as urnas eletrônicas. Como assim? Mas espera aí, se não tem problema, se o Brasil é um exemplo, se jamais pode ter algum problema nas urnas, qual é o problema, não só do governo americano, mas de qualquer governo vir estudar, fazer relatório, e daí?
Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!